Qual o melhor tipo de solo para você montar sua horta, seu canteiro, produzir seu alimento de maneira saudável, nutritiva, né? E que tenha uma boa produtividade. Existe um solo que seja ideal? Ou então, existe entre os vários tipos de solo que existem, né? Existe algum que impede a produtividade? Um que naquele tipo de solo eu não posso produzir, né? Muita gente me pergunta: Mariana, o meu solo é muito arenoso, eu posso montar uma horta? Ou então, o meu solo é muito arenoso e eu não consigo produzir. As plantas, até as plantas daninhas, elas secam. Como que eu faço isso, né? Ou então, o meu solo é muito argiloso, é duro, é uma pedra, eu tenho muita dificuldade em produzir. Como que eu faço? Eu posso ter realmente uma produção boa no solo desse? Então, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as características de um solo ideal e vou mostrar como que a gente pode fazer para deixar o nosso solo nas condições mais próximas possíveis do ideal através de algum manejo, né? Que são ações que a gente vai fazendo ao longo do tempo que vão deixar o seu solo muito mais próximo ao ideal. Então vamos lá começar? Eu sou Mariana Cantônia, sou engenheira agrônoma aqui do Verde Ensina e hoje eu vou mostrar para vocês quais são as características de um solo ideal e como que você vai deixar o seu solo aí mais próximo ao ideal, tá? Então eu tenho aqui, ó, um solo um perfil de solo, né? Então é como se eu tivesse cavado da superfície até chegar lá na rocha e vocês estão vendo ele assim de perfil, tá? Como que é isso? Primeira coisa que você vai observar é a vegetação. Então, o solo ideal, ele tem a vegetação, já mostra que ele tem uma aptidão, né? Ele tem a planta crescendo ali, ele sustenta uma planta. E outra coisa, ele está coberto. Então, se ele está coberto, ele pode ser ideal. Depois, quando você vai aprofundando aqui nas camadas, né? A gente observa que lá em torno de 0 até 10 centímetros, assim, tem uma coloração mais escura. Essa coloração mais escura é a matéria orgânica. Como é que forma essa matéria orgânica aqui, né? É a degradação. Então as plantas crescem, morrem, os micro-organismos que tem no solo degradam essa matéria orgânica e liberam nutrientes. Essas plantas que estão vivas, elas vão através da raiz absorver esses nutrientes, vão crescer, vão morrer, micro-organismo degrada, então forma um ciclo, né? E esse ciclo aqui vai juntando, né? Vai acumulando essa matéria orgânica, tá? E depois você vai olhar no perfil do solo, vai ter aquela parte que a gente conhece, né, como terra, né? Que ela é mais avermelhada ou às vezes é mais amarelada, depende da região, às vezes até mais esbranquiçado. Então ele vem aqui mais profundo até chegar na rocha, tá? O que é esse solo aqui? Esse solo aqui, ele é proveniente da degradação, do intemperismo dessa rocha aqui. Então, ao longo de milhões e milhões de anos, através de alguns processos, né, essa rocha ela foi sendo quebrada em partículas bem pequenas e foi formando o solo aqui. E esse solo, ele pode ser tanto formado dessa rocha aqui local, né, em loco, mas ele também pode ter sido formado em rochas que estão longe dali. Então, alguma rocha que foi sendo intemperizada, degradada e através da chuva, do vento, né, foi transportando esse material e acumulando até que formou o solo, tá? Então, esse tipo de processo são os processos que acontecem através de milhões e milhões de anos. Então, para formar uma camadinha de solo, você precisa aí de milhões de anos. E para destruir? Para destruir é rápido, né? Na natureza, a destruição é rápida, mas a reconstrução exige paciência. Então, a gente tem que pensar 2 vezes antes de destruir a natureza, né? E esse solo, né, ele vai ter qualidades químicas, físicas e biológicas próximo ao ideal, ok? Vamos começar pelas qualidades biológicas. Um solo com boa qualidade biológica, ele tem que ter uma grande quantidade de matéria orgânica aqui
e micro-organismos e diversidade de micro-organismos. E para que esses micro-organismos estejam vivos aqui, trabalhando em pró o solo, né? Ele vai precisar ter temperatura, umidade e oxigênio. Não pode ter encharcamento, tem que ter umidade disponível e a temperatura não pode passar dos 30 e poucos graus, 30, 32 graus. Passou disso, já começa a perder o desenvolvimento, não tem crescimento tão grande. E oxigenação. Os micro-organismos eles ficam aqui de 0 até 10 centímetros, que é a camada que tem mais oxigênio. Porque esses micro-organismos benéficos, né, eficientes, eles precisam de oxigênio para respirar. Então, eles ficam aqui, nessas camadas mais superficiais. E as raízes? As raízes também. As raízes, elas precisam, para desenvolver, de uma profundidade efetiva livre, né? Então, se você vai produzir uma gramínea, então a gramínea ela vai precisar de pouco espaço para desenvolver as raízes, mas ela precisa de espaço. Da mesma forma, as hortaliças elas vão precisar lá de 20, 30, 50, se deixar as raízes vão até 50. E um eucalipto, por exemplo, a floresta, para ter uma floresta, para ter um eucalipto, precisa de uma profundidade efetiva. Senão, se for rasa, a raiz não cresce, não tem nem sustentação física, porque aí ele vai tombar e não vai conseguir absorver a quantidade de nutriente suficiente, porque o solo ele é uma caixa reservatória de água e nutriente. Então, se a planta é pequena, precisa de uma caixa pequena. Se a planta é grande, precisa de uma caixa grande, né? Igual quando a gente vai cultivar em vaso. A planta pequenininha no vaso de 3 litros. As plantas grandes, 50 litros. Não é assim que a gente faz, né? Tem as proporções. E esse solo, né, ele vai ter que ter uma boa qualidade também química. O que acontece? Eu não falei que ele é proveniente da degradação das rochas? As rochas, elas não são compostas por minerais? E esses minerais contêm em sua composição alguns elementos químicos que são nutrientes para as plantas, como ferro, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Então, naturalmente, dependendo do tipo de rocha, já vai ter os nutrientes aqui no solo. Então, se a rocha tiver bastante nutriente, o solo vai ser rico em nutriente. Se a rocha for pobre, o solo também vai ser pobre. Então, a qualidade química, né, a quantidade de nutriente, vai depender do tipo de rocha. Além disso, vai depender também da idade do solo. Se for um solo mais velho, né, mais intemperizado, porque o intemperismo, a degradação, ela nunca para, né? A gente percebe na nossa vida, né, que a degradação nunca para. Começa o quê? Cair as coisas, né? Então, os nutrientes, alguns, são facilmente levados embora através da chuva. Então vem a chuva, vem a água aqui e leva embora esses nutrientes. Então, ao longo de milhões e milhões de anos, se um solo for muito velho, como os nossos solos tropicais e subtropicais do Brasil, né, tende a ser pobre, porque ao longo do tempo esses nutrientes foram sendo levados embora. E para onde que eles são levados? Para as águas, né, subsuperficiais, rios, até chegar no mar. Então, todo o sal da terra, esses nutrientes, foram sendo acumulados no mar. E é por isso que o mar é salgado, porque ele é rico em sais, tá? Outra coisa também é a capacidade de retenção. Se o meu solo tem pouco nutriente, eu vou ter que fazer uma adubação para aumentar a quantidade de nutriente para suportar o desenvolvimento das plantas. Então, quando eu faço adubação nesse solo aqui, alguns solos não são capazes de reter esse nutriente, de segurar esse nutriente. Mas o solo ideal não. O solo ideal, quando eu faço uma adubação, ele é capaz de segurar o nitrogênio, o potássio, tá? O cálcio. Então, ele vai segurar a adubação, deixando disponível para a absorção das raízes. Outra coisa também que ele tem que ter uma boa capacidade é a drenagem. Então, a drenagem já é uma qualidade física do solo.
essas partículas, né, provenientes dessa degradação do solo aqui, se você pegar um pedacinho aqui para analisar, né, essas partículas pequenininhas que formam o solo, elas têm diferentes tamanhos, tá? E elas elas formam juntas, né, elas formam agregados. E esses agregados aqui, tá? Eles vão formando espaços entre eles, né? Tem espaços entre esses agregados aqui, que são os poros, né? Esses são os poros. Então, quando você pega um solo assim, ele não é só uma fase mineral. Aqui tem espaço para ar, para ficar oxigenado, tem espaço para retenção de água, tem espaço para a água descer, para drenar. Então, o solo, né? Ele é formado por uma composição, ele é um sistema trifásico, ele tem a parte sólida, a parte gasosa, né? E a parte líquida dele, né? Então, é um sistema trifásico. E quando você irriga, ou então quando chove, essa água aqui, ela tem que ter uma boa drenagem para não causar um encharcamento, porque se encharcar, vai acontecer o quê? Quando a água ocupa o espaço vazio, ela joga fora o ar. Se joga fora o ar, não vai ter oxigênio nem para os micro-organismos, nem para a raiz. Quando acontece o encharcamento, faz o quê? Os micro-organismos que sobrevivem a encharcamento, eles fazem um outro tipo de respiração. E o composto que eles soltam na respiração, geralmente são os sulfetos, que é aquele cheiro ruim. Então, por isso que quando você vai em lugar de brejo, ou então quando você vai arrumar seu vaso aí que a planta não tá boa, né, mas é porque tá encharcando o vaso, tá com uma péssima drenagem, você vê que o cheiro dele é ruim, cheira meio que ovo podre, assim, um lodo, né? Então é porque a drenagem é ruim. E ao mesmo tempo, ele tem que conseguir segurar uma quantidade de solo, né? Ele tem que reservar o solo, ele tem que segurar um pouco d'água. Tem que ter uma boa drenagem? Tem, mas ele tem que reservar um pouco aqui, para a hora que a planta precisar absorver ou os micro-organismos precisarem consumir, aqui tem água disponível também. Então ele tem que drenar e ele tem que reservar também, ok? E para que aconteça tudo isso, né, esses agregados aqui que formam espaços porosos, né, tem uma proporção correta. Se você pegar o solo aqui, um solo ideal, tá? Vou desenhar aqui o gráfico do solo ideal. É um gráfico pizza, né, que a gente chama. Então aqui tá 100%. Se a gente dividir aqui, vai ficar 50% aqui. O solo, ele tem 50% de parte sólida e o resto, 50%, é ar, tá? É ar. É espaço, né? Espaço. Então, o solo ideal, ele tem essa proporção. Dentre a parte sólida, ele vai ter 45% aqui de fração mineral, né, que é proveniente da degradação das rochas, então tudo isso aqui é uma coisa mineral, e 5% de matéria orgânica, que é a parte orgânica aqui. Essa matéria orgânica aqui, o ideal é que você tenha 5%. Como é que você vai saber qual que é a porcentagem? Geralmente, quando a gente faz análise de solo, de fertilidade de solo, você pode pedir o teor de matéria orgânica também, esse você vai saber. Se tiver com menos de 5%, tem que aumentar. Se tiver com mais de 5%, melhor ainda, tá? Mas que tenha pelo menos 5% de matéria orgânica no seu solo, ok? E a parte de espaço, né? E a parte que tem ar, como é que é o ideal? O ideal é que tenha assim, ó, desses 50% aqui, ó, um terço vai ser macroporo e 2/3 vai ser microporo. O que é isso? Macroporo
macro e micro é o tamanho, né? Então, macro são os poros maiores. Os poros maiores são responsáveis pela drenagem, a aeração do solo. Então, se ele tem uma boa drenagem, ele precisa de 1%, de 1/3 de macroporo. E se ele tiver 2/3 de microporo, ele vai ter uma boa retenção de água, porque os poros pequenos, através do processo de capilaridade, ele consegue reter água. É igualzinho a buchinha de lavar a louça aí da sua casa. Quando você lava a louça com aquela buchinha amarelinha, ela retém a água, né? Para você tirar a água, você não tem que apertar por uma força para poder tirar a água da buchinha. Então, ela retém porque os furos são tão pequenos, né? Que é capilar, né? Que é diâmetro de fio de cabelo, que consegue ter força para reter. Então, o solo ele retém água porque ele tem microporos. E se ele tiver essa quantidade aqui de microporo, ele vai ter uma boa retenção de água. Ao mesmo tempo que se ele tiver essa proporção aqui de 1/3 de macroporo, ele vai ter uma boa drenagem e também vai ter bastante espaço para aeração, oxigenação. Então, o solo ideal é um solo desse tipo aqui, entendeu? Agora, eu vou dar o exemplo da realidade, né? O exemplo dos nossos casos, de como que é a realidade de um solo arenoso, um solo argiloso, tá? Vamos lá. Então vamos lá, aqui tá o solo ideal, né? Que é a nossa meta: 45 mineral, 5% matéria orgânica e do espaço vazio 1/3 de macro e 2/3 de micro. Então eu expliquei para vocês que o que dá a porosidade são os agregados que as partículas formam, tá? O que são agregados, ó? Por exemplo, aqui eu trouxe alguns solos aqui da minha horta, né? Então você vê que forma um torrão, tá? E esse torrão ele só se forma porque as partículas minerais e orgânicas elas se juntam e elas por coesão, né? Elas formam um torrão, tá? E esses agregados, ó, tá vendo? São muitos agregadinhos. Opa, sujou. São muitos agregadinhos, né, que vão formando um torrão. Então, isso dá uma estrutura, né? Então, quando você esfarela assim, ó, você vê que tem espaço, ó. Aqui tem um furinho aqui provavelmente é de minhoca, né? Então, tem os agregados aqui. E alguns solos, dependendo das partículas que são formadas, não conseguem formar um agregado. Vamos supor, um solo muito arenoso. Você consegue imaginar um torrão assim, de um solo muito arenoso? Mas e de um solo muito argiloso? Você consegue imaginar um torrão? Consegue, né? Então, é mais ou menos isso. Então, dependendo do tamanho da partícula, tá vendo? Agora, aqui eu tenho um torrão aqui, ó, de um solo. É o mesmo solo que esses aqui, tá? Só que esse daqui é cultivado há muito tempo e tá riquíssimo em matéria orgânica. Tá vendo? Então, você de observar assim, ó, você vê que tem espaços vazios, né? Aqui uma minhoquinha, filhote, tá? Sementes. Então, as estruturas são formadas, esses poros são formados através dessa agregação dos materiais, tá? Da parte sólida. Então, o sólido, ele se agrega através de um processo de coesão e ele vai formando esse espaço, tá? E essa parte mineral aqui, cadê? Essa parte mineral aqui, que é os 45%, né? São frações que têm tamanho, né? Então, ela pode ser grande, ela pode ser média, ela pode ser pequenininha e ela pode ser assim,
Se ela for grande, a gente chama ela de areia. Se ela for média, a gente chama ela de silt. E se ela for pequenininha, ela vai chamar argila. E se ela for minúscula, assim, ela vai chamar como matéria orgânica, tá? Então, agora, sabendo disso daqui, você já consegue imaginar o seu solo. Você conhece qual que é o tipo de solo aí da sua casa, da sua propriedade, onde você vai montar a sua horta? O seu solo é argiloso, é arenoso, é textura média? Não sabe como? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu explico você fazer como que você faz um teste rápido, caseiro. Você vai conseguir definir ali se ele é argiloso, textura média ou arenoso, tá? É bem simples. Na verdade, a classificação é muito mais ampla do que isso, deixa eu deixar bem claro, tá? Porque tem gente que é técnica que assiste o vídeo aqui e depois fala, Mariana, você simplificou demais. Mas eu acho que o objetivo aqui é ser mais simples do que complicar. Esse tipo de assunto aqui, se quiser complicar, é uma vida, tá? E ainda mais que solo é a minha especialidade. Então, para eu fazer o negócio mais simples possível, às vezes eu tenho dificuldade para não usar o jargão e nem aprofundar muito nas coisas, tá bom? Então, se eu aprofundar aí, vocês me desculpem e dá um toque aí, tá? Se tá entendendo ou não. Então, se você não sabe, procura, eu vou deixar marcado aqui o card, esse teste é rápido e você vai saber. Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Eu vou comparar agora aqui, ó, vamos supor que você tenha um espaço aqui, tá? A gente vai ter dois espaços quase iguais, né? Porque meus desenhos são bem tortos. Então, vamos supor que nesse espaço aqui, a gente tenha um solo rico em areia, tá? Então, a gente vai ter aqui muita areia. Então, a areia, as partículas são grandes, né? A gente tem areia, a gente tem um pouquinho de argila também, tá? Mas a gente tem mais areia. Um pouquinho de silt, areia, 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 argila, silt, tá? E aqui a gente vai ter um solo, deixa eu marcar aqui, arenoso. E aqui a gente vai ter um solo mais argiloso. Então, a argila não é pequena, ó. Então, eu vou desenhar nessa mesma proporção aqui, tá? Então, a argila, ela vai ser bem pequenininha, assim, ó. Um solo bem argiloso. Acelera o vídeo, Mariana, que ninguém quer ficar vendo bolinha. Então, agora a gente tá representado aqui dois extremos, tá? O arenoso e o mais argiloso. Então, a gente sabe que os microporos, eles seguram água e os macroporos, eles melhoram a drenagem e também a aeração do solo. Só de olhar aqui, a gente já percebe, né, que como as partículas são maiores, ó, o espaço aqui entre as partículas também vão ser maiores. Então, isso daqui formam os macroporos. Tá? E como aqui as partículas são menores e fica mais perto uma coisa da outra, tem a tendência, né, a formar os microporos, ó. Dá um zoom, ó, os microporos. E também tem um pouquinho de partícula maior, tá vendo? Vai ter macroporo? Vai ter macroporo, mas a maioria vai ser pequenininho o espaço aqui, ó. Diferente daqui, aqui vai ter mais espaço entre as partículas, porque elas são maiores, tá? Então, um solo arenoso, ele vai ter uma proporção mais ou menos assim, ó. Se você for observar o quadro pizza, né? Aqui é a parte sólida e a parte aqui de espaço, né, de vazio, ao invés de ter 1/3 de macro e 2/3 de micro, é ao contrário aqui, né? Um exemplo, vai ter só 1/3 de micro, né? E a maior parte, ou mais ainda, né? De macro. Então, aqui vai ter vai ter mais drenagem.
e mais ar. E aqui, né? E vai ter menos reserva de água. Já aqui não, aqui é o contrário, ó. Aqui a gente tem um gráfico pizza, né? Então a parte do vazio vai ser o quê? A maior parte aqui, ó, vai ser mais que 2/3 de microporo e um pouquinho só, né? Bem menos de 1/3 aqui, ó, de macro. Então esse solo ele vai reservar muita água, né? Mais reservas e menos drenagem. Tá? Então, esse solo é um solo que vai tender a encharcamento, vai dar mais doença de podridão de raiz, tá? Mas também ele vai ter as vantagens dele. Ele é um solo que ele vai ficar com armazenamento de água mais tempo. Só que às vezes ele tem tanta força de retenção, que a raiz não consegue vencer a força de retenção de água e adubo, tá? Então, já o solo mais arenoso, não. O solo mais arenoso, ele vai ter essas características aqui. E agora, um solo ideal assim, qual seria a textura, né? Que seria mais ideal? É a textura média. A textura média, né, que é um solo que tem areia, mas também tem argila, né, vai ter essas características de porosidade muito próxima ao ideal. Então, se o seu solo já tem uma quantidade, ou já tem uma textura média, essa parte da porosidade já é meio caminho andado, tá? E como que a gente faz para poder melhorar essas características aqui, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Mas além disso, eu vou falar também da parte física. Então, vocês já entenderam da parte química, vocês entenderam a parte física aqui, né? Que é de drenagem, reserva de água, né? Dos poros. O arenoso tem mais poros grandes e esse aqui tem mais poros pequenos, já deu para entender, né? E o que esse tamanho de partícula aqui vai influenciar na parte química do solo? É assim, ó. Tudo isso daqui, ó, são partículas, né, seja mineral ou orgânica, são partículas e essas partículas elas têm cargas elétricas. Então elas conseguem atrair ou repelir, né? Atrair ou repelir alguns nutrientes, elas fazem ligações. Então, eu vou representar essa capacidade de atração, de fazer ligação, através de um sítio de ligação assim, ó. Então, vamos supor que cada partícula, né, seja dependente do tamanho, façam 2 ligações. Essas ligações são onde vai ser ligado, né, algum elemento químico, que pode ser um nutriente ou não. Vamos supor que aqui vai ser um sítio de ligação que vai atrair o potássio, então vai ligar o potássio aqui. E aqui ele vai ter um outro sítio que vai ligar um outro nutriente, vamos supor um magnésio, né? Vai ficar aqui, magnésio é 2+, tá? Então, independente do tamanho, nesse exemplo aqui, vamos colocar que cada partícula faça 2 ligações, tá? Então, se você olhar esse cenário aqui, ó, dentro de um mesmo espaço, aqui eu vou ter isso daqui, ó, vai fazer uma partícula com 2 ligações, uma partícula com 2 ligações, duas. Se você for somando tudo aqui, vai dar um valor, não vai? Então, você vai somar tudo aqui para ver qual que é o valor. Então, esse solo aqui vai conseguir segurar, reter os nutrientes? Vai. Mas ela vai ter essa capacidade aqui. Quando todos os sítios aqui tiverem ocupado, né, não vai ter mais aonde segurar, tá? Então, quando tudo isso aqui tiver ocupado, né, essas ligações, esses sítios de ligação tiverem ocupado e eu jogar o adubo, esse adubo vai passar reto, porque não vai ter onde ele se ligar. Agora, você imagina 2 palitinhos desse aqui de ligação em tudo isso daqui, ó.
Ó, quanta ligação que dá. É milhões de ligação a mais do que essa daqui, não é? Então, olha quanto sítio de ligação. Então, para eu colocar uma adubação aqui e ficar saturado isso daqui, eu vou ter que pôr mais adubo, não vou? Porque olha quanta coisa que tem aqui. Dificilmente o adubo vai passar reto aqui de saturado, porque tem muito sítio de ligação. Então eu falo que um solo que tem uma textura mais argilosa, ele tem uma capacidade maior de reter nutrientes, tá? O termo técnico disso é capacidade de troca de cátions. CTC, a abreviação chama CTC, tá? Então esse solo aqui é fácil, é visível a quantidade de sítios de ligação. E aqui você vê que é bem mais limitado. Isso tudo por causa do tamanho da partícula, tá? Agora, vamos ver como que a gente vai fazer para melhorar essa situação aqui, tá? Então, vocês lembram do solo ideal e do tamanho de partícula aqui, ó. Então, agora vamos ver se você aí na sua propriedade tem um solo bem argiloso, vamos ver como é que você faz para melhorar esse solo. Desculpa, se você aí na sua propriedade tem um solo bem arenoso, bem pura areia, vamos ver como é que você faz para melhorar isso? Então você tá lá, né? Naquele cenário das trevas, né? Você vai ter lá suas areias, sua CTC baixa, mas você tem boa drenagem, você tem aeração, mas você tá desanimada, achando que não vai conseguir produzir sua comida. Então você tá lá, você tem poucos sítios e geralmente esse tipo de solo tem pouca matéria orgânica porque ele não sustenta muita coisa. Por que ele tem muito areia? Porque provavelmente o material de origem dele, a rocha, né? É uma rocha mais secundária, uma rocha que tende a ter materiais, partículas mais grossas, tá? É uma rocha sedimentar, um arenito. Então vamos lá. Você tá aí na sua casa na pura areia, você tá nas trevas. Aí você fala assim, mas a Mariana falou que dá para transformar. Tá, não, dá para transformar. Mas eu já vou de antemão, eu já vou falar aqui que não existe milagre de recuperação. Nada é tão rápido, a não ser que você compre aí matéria orgânica revelia e monte um novo solo, né? Você pode fazer isso também. Você fala, você tem uma horta aí, né? Um canteiro. Você fala assim, não, eu já vou dar um jeito aqui, eu vou encher isso aqui de matéria orgânica. Aí você compra terra preta, composto e você vai e coloca lá. Só que se você não manter, você vai perder também, tá? Já dei o spoiler aqui, né? Então, a gente sabe que a gente tem aqueles tamanhos lá, né? Areia, silt, argila e a matéria orgânica, que é a menor. Então, você vai começar a cultivar seu solo e você vai colocar a matéria orgânica nele, ó. Então, quando você colocar um monte de matéria orgânica nele aqui, ó, que ele ficar aquela camadinha pretinha que eu comecei lá no começo do perfil de solo, não tinha uma camadinha pretinha lá nas primeiras camadas? De 0 a 10, que a matéria orgânica era formada através da degradação do material vegetal e quem degrada são os micro-organismos. Aí eu fui naquela camadinha, ó, e coloquei um monte de matéria orgânica. Aí essa matéria orgânica, ela não faz duas ligações também? Então olha só. Como eu aumento a capacidade de retenção de nutrientes, ó. Tá vendo? Que ela faz, vamos supor que faça duas ligações também, tá, gente? Não é bem assim, mas é um exemplo. Olha lá, quanto que aumentou? Viu? Então, se eu coloco matéria orgânica, eu aumento esses sítios de ligação e quando eu vou jogar o meu adubo aqui na terra, eu vou ter mais lugar. Tá vendo? O potássio ele pode ficar aqui, o cálcio ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui. Então eu tenho mais lugares de retenção desse adubo, tá? E ao mesmo tempo eu começo a construir microporos aqui, ó. Tá? Eu começo a construir microporos porque as partículas
são bem pequenas. Então eu vou continuar com os macroporos, ó, que é esses espações, mas eu vou ter espaços menores entre as partículas pequenas. Então eu começo a construir a porosidade do meu solo, tá? Além disso, a matéria orgânica, ela tem uma capacidade cimentante. Por ela ser muito pequena, ela consegue cimentar, agregar. Ela tem uma força para isso, tá? Por exemplo, o cimento. Por que que o cimento ele é capaz de juntar a areia, que é grande, a brita, que é enorme, ele junta tudo numa coisa só, ele tem essa capacidade cimentante, porque ele é um pozinho muito, muito, muito fininho. Então, por ele ter esse tamanho de partícula bem pequeno, ele consegue cimentar e juntar tudo, tá? Então, gente, é assim que a gente melhora a estrutura do solo e também a parte química, colocando matéria orgânica. Da mesma maneira, né? Então, vamos só para concluir aqui. Então, aqui, ó, quando eu coloco a matéria orgânica, no meu gráfico pizza, né? Eu já começo a elevar aqui a quantidade de matéria orgânica, né? Então, não tinha nada, aí depois vai para 1, 2, 3, 4, até, sei lá, vai bastante, né? 10% de matéria orgânica. E você vai aumentar e melhorando aqui as condições. E com isso, você vai tendendo a aumentar e deixar próximo aqui, ó, do micro, né? Desculpa, de microporo. Você vai aumentando a quantidade de microporo, tá? Da mesma forma, você consegue melhorar também o solo mais argiloso. O solo mais argiloso é um problema. Por quê? Eu tenho aquele monte lá né, de partícula pequenininha, né? E ele tende a compactar muito facilmente. Por quê? O espaço já é pequeno entre as partículas. E se eu coloco uma pressão aqui em cima, que é alguém pisando, ou um caminhão passando, trator em cima da minha terra, né? O que vai acontecer? Esse daqui vai juntar, vai perder esses microporos, vai juntando, né? E vai formando uma camada adensada aqui, ó. Essa camada adensada a gente chama de compactação. A hora que a água vem, né? A água vem aqui assim, ela não consegue penetrar. Ela escoa, assim, ela encharca e começa a encharcar a terra. Isso aqui não penetra. Da mesma forma a raiz. A raiz não consegue penetrar, a raiz trava. Aí fica aquelas raízes, você colhe assim, ela fica assim, ó. Fica aquelas raízes tortas. E também o ar também não entra. Se o ar não entra para cá, aqui não vai ter micro-organismo, não vai ter degradação de matéria orgânica, né? As raízes não vão ter oxigênio aqui também. Então já começa a ter aquela fermentação que eu falei do cheiro, né? E essa fermentação do cheiro pode atrair até mesmo pragas, como percevejo, vaquinha, tá? E quando você joga a matéria orgânica aqui, a matéria orgânica ela tem uma capacidade, ela vai cimentar, né? Então ela pega assim essas partículas aqui, ó, e elas transformam num torrão maior. Então, quando você olha um solo assim argiloso como esse daqui, ó, né? Ele é argiloso, mas ele tem muita matéria orgânica. Então, ele consegue formar novas partículas. Então, ele pega... Aqui, ó. Então, ele pega... Tem várias partículas pequenas, né? E ele consegue cimentar formando partículas maiores compostas por partículas pequenas. Aí fica aqui, ó. Do lado vai ficar um outro... Do lado vai ficar um outro, do lado vai ficar um outro. Então, cada partícula maior, que a matéria orgânica fez essa cimentação e essa junção aqui, ó. Ela vai fazendo isso. E com isso vai formar o quê? Vai formar entre elas aqui, ó, macroporos. Então, melhora a drenagem, o solo fica mais leve, né? Então, é a matéria orgânica que é a solução de tudo, tá? Tanto para um solo mais argiloso ficar mais leve, quanto para um solo mais arenoso aumentar a quantidade de retenção de água e melhorar também a capacidade de troca
de nutrientes, né? Essa capacidade de absorção de nutrientes. Viram como que é a matéria orgânica maravilhosa? E agora vocês vão aprender, na próxima aula, a fazer como que você vai fazer essa matéria orgânica ficar aqui nesse solo. Você vai aprender como colocar e como manter ela aqui no solo, tá? Então, se você tem um caso desse, a próxima aula você vai ver como que você vai fazer isso daqui, tá bom? Essa transformação do seu solo. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tá? Eu vou fazer numa próxima aula, porque senão fica muito longo o vídeo, tá? E vocês reclamam, ok? Beijos e até mais!